Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Quantos estão felizes de estar aqui nessa noite adorando a esse Deus? A gente pode aplaudir ao Senhor mais uma vez? Com bastante alegria. É uma alegria estar aqui ministrando mais uma vez a palavra do Senhor. A última vez que eu estive aqui pregando faz exatamente um ano, né? Foi no dia 21 de janeiro de 2024, hoje é 19 de janeiro de 25, então tem um ano, né, que eu não tenho a oportunidade, o prazer de estar aqui com os irmãos, ministrando a palavra de Deus. Estou aqui com a Thaisa, que está ali, o Tito foi para a salinha, né? Então, nesse primeiro momento, como tem um ano que eu não estou aqui, que eu não venho aqui, eu vou falar um pouquinho desse um ano que nós tivemos lá em Capitão Poço, e depois, então, eu estarei partindo para a mensagem da noite. Como todos sabem, nós estamos num período de transição ministerial, né? Já tem 3 anos, nós vamos completar agora, dia 6 de fevereiro, 3 anos como pastor efetivo da Igreja Congregacional de Capitão Poço. Foram 3 anos assim que, quando eu reuni com a liderança para falar da nossa volta, eles definiram, foram 3 anos muito intensos, né? E realmente, foram 3 anos intensos, né, de muitos trabalhos. E esse último ano, gente, nós vimos que foi um ano de consolidação ministerial lá, e principalmente consolidação teológica, porque nós fomos para uma cidade que ela tinha 2 influências muito grandes. A influência do catolicismo, né, aquele catolicismo bem mais romano, aquela coisa bem católica mesmo, e, por outro lado, a influência muito das igrejas pentecostais, né? Ainda mais que lá foi o berço, Belém foi o berço do movimento pentecostal no Brasil. Então, a gente tinha essa influência, né? Então, por um lado, isso acaba que reverbera na igreja, porque, por um lado, nós tínhamos, né, um pouquinho dessa cultura católica. Estou até lendo um livro, comecei essa semana, que se chama O que estão fazendo com a igreja, do Augusto Nicodemos, e ele fala que todo cristão evangélico tem uma alma católica, né, no sentido de buscar tipo uma autoridade espiritual, como se fosse um pastor que media a vida dele, como se fosse a oração de um profeta que é maior do que a nossa, como a oração do pastor é mais forte do que a nossa, né? Então, tinha muito disso, né? Muitas pessoas, eu lembro que no início, quando eu cheguei, tinha gente que vinha pedir a bênção para mim: pastor, quero a tua bênção, que amanhã eu vou estar indo para algum lugar, então quero a tua bênção, né? Então, essa visão de que ter alguém sempre intermediando alguma coisa por mim, e também essa visão da questão um pouco mais pentecostal, né, de que o mérito da graça, o mérito da salvação parte do meu esforço, né? Então, muitas pessoas tinham aquela visão de que eu tenho que fazer alguma coisa para eu conseguir ser salvo. Então, e a gente se colocou no meio disso, né, para começar a pregar sobre isso. No início, muitas pessoas não entenderam, mas aí levamos equipes da Jocum, né, pessoas chegaram para ajudar a gente, e graças a Deus foi um ano de consolidação assim teológica lá da igreja, além dos trabalhos que nós sempre fazemos, né, durante todos esses anos, né? Eu lembro que em fevereiro, no carnaval, nós fizemos uma coisa que muita gente olhou meio assim, mas deu muito resultado, que no carnaval, em vez de fazer retiro, a gente fez uma programação de carnaval, a igreja se envolvendo numa área cultural, né? E aí nós fomos para a rua, fizemos até uma passeata, um bloco de carnaval, e eu lembro que quando nós passamos na praça principal da igreja, da cidade, onde todos os blocos passavam, todos os blocos tinham vários carros de som, e todos pararam para ouvir a gente passar. A gente estava dando um folhetim com uma mensagem falando que Cristo é salvação, e lá do palco principal falaram a mensagem de salvação que a gente estava levando, né? E ali depois saiu até no Instagram da prefeitura, em alguns jornais. Então, ali muitas pessoas começaram a olhar a igreja. Eu lembro que a gente foi passando e chamando pessoas para ir para a rua da igreja, porque na rua da igreja a gente colocou um palco, e ali fizemos um culto com quem chegava, e foi um período muito bom, né? Fizemos também esse ano o Festival do Açaí,
né? Lá todo mundo sabe que o açaí é algo muito cultural. E foi algo que deu assim, muito certo, porque foram 2 dias de festival na rua da igreja, a gente fechou a rua também, botou um palco lá. E não foram só evangélicos, chamamos várias igrejas, mas foi a cidade toda. Vários católicos, várias pessoas que não tinham religião, e todas foram ali, a gente pôde levar uma mensagem, as pessoas puderam saborear também ali, porque ali, lá a cultura é comer açaí com alguma coisa. Então tinha açaí com charque, que é carne seca, açaí com camarão, açaí com peixe, né? Então, o pessoal, às vezes, o açaí, na verdade, ele é amargo, né? A gente que vai botando açúcar e vai comendo. E aí o pessoal come o açaí amargo lá com peixe, com camarão, com farofa. E aí eu aprendi, até antes de vir para cá, eu fiz lá em casa, né, Thaís? Eu fiz uma farofa de charque para comer com açaí na janta. Então, as pessoas iam comendo, às vezes misturava o açúcar, e foi um tempo muito bom. Para vocês terem noção, a gente fez, claro, com outras comidas típicas, né? Vatapá, tacacá, maniçoba. Maniçoba é uma comida que é uma planta, né? Que fica 7 dias cozinhando para tirar o veneno da planta. Aí depois come quem tem vontade, quem tem coragem de comer, né? Então, e lá tinha maniçoba, né? Para o pessoal comer. E a gente fez comida para 2 dias. No último dia, no primeiro dia, já acabou tudo. Eu lembro que era meia-noite, 1h da manhã, a gente estava correndo atrás de açaí, e alguém para bater açaí para a gente no outro dia de manhã, para botar para gelar, para a noite estar vendendo de novo. E graças a Deus a gente conseguiu. Nós batemos cerca de quase 550 quilos de açaí nesses 2 dias. Foi um tempo muito bom, e com isso nós levantamos recursos para investir na igreja. O Círio de Nazaré também, não sei se vocês conhecem, o Círio é algo muito forte lá no Pará, na capital mesmo, em Belém, dá 2 milhões de pessoas correndo atrás lá da Santa, né? Eles trazem uma corda que vem lá do Vaticano, as pessoas vão lá pagar, como que fala os católicos fazem? A promessa, pagar aquela coisa toda, e depois cada cidade do estado faz, e lá em Capitão Poço tem também. E muitas pessoas, e lá é muito quente, né? Lá não chove. Lá só tem 2, eu já falei aqui, eu acho, não sei se vocês lembram. Lá só tem 2 estações, inverno e verão. O verão é sol sem chuva, e esse ano passado foram 7 meses praticamente sem chuva, e o inverno é sol com chuva, depois que chove fica mais quente do que estava. Então, a gente não usa blusa, então é muito quente. Então as pessoas saíam para fazer as procissões, tem gente que vai passando ajoelhado. Então já é o segundo ano, o segundo ou terceiro ano, não lembro, que a gente faz. Então a gente sai de manhã, 6h da manhã, e a gente começa então a dar água para essas pessoas, mostrando um sinal de amor às pessoas, de servir ao próximo, né? E com isso, muitas pessoas depois vão visitar a igreja, porque lá também tem aquela separação de que o católico não gosta do crente, o crente não gosta do católico, né? Então, a gente conseguiu intermediar isso. Fora a minha vida de atleta de futebol, que eu estou sempre jogando futebol aqui, um campeonato ali, né? Joguei campeonato municipal e tudo. Então, isso a gente conseguiu indo se envolver com a cidade, trabalhando nas áreas de influência, né? O nosso centro de atendimento a crianças autistas, que é a Thaisa, que dirigia o centro, como a gente falou, a dificuldade, nós ficamos praticamente a 5 horas da capital, então era difícil a gente conseguir profissionais, fono, psicólogos, para estar atendendo no centro. E esse ano foi em setembro, né, Thaisa, mais ou menos, que a gente não conseguiu mais profissionais para estar atendendo, porque a fono que viajava cerca de 5, 6 horas para ir atender lá 2 vezes na semana, as psicólogas também. Então, desde setembro, nós paramos as atividades no centro de atendimento de crianças atípicas, mas nós continuamos com um projeto. Todo ano, ano passado nós fizemos o Natal Inclusivo, que é um dia que a gente leva as famílias, leva as crianças, leva os pais, né, e a gente faz um dia de inclusão, e a gente coloca lá brinquedos, pula-pula, oficinas de terapia para as crianças, e aí vão as famílias, vão os pais, e com isso também a igreja foi achando graça diante da cidade. Esse ano passado, né, mais uma vez, foi um tempo muito bom, a questão do nosso Natal Inclusivo, esse trabalho com famílias atípicas que a igreja tem trabalhado fortemente. Fora as outras áreas de influência aqui, não dá para falar, porque senão a gente vai tomar muito tempo, né? E também, gente, esses 3 anos,
foi um tempo da gente trabalhar muito essa questão teológica com a igreja através da mensagem. Nós trabalhamos ano retrasado, meio do ano retrasado e ano passado, nós trabalhamos 3 séries de mensagens com a igreja, e todo domingo era eu, o Paulo Júnior e o Eric, que é um presbítero que tem... O Eric tem quantos anos, Teresa? 24, né? 24 anos, ele já foi missionário na MCM, veio de Santa Catarina, tem trabalhado lá com a gente, me ajudava demais, eu ordenei ele a presbítero. Eu quero trazer ele aqui quando eu voltar para cá, porque é um cara de Deus, assim. E então, o cristão e a moda. Então, nós trabalhamos temas assim para a igreja, depois de... para eles entenderem, a igreja entender como um cristão deve se portar em todas as áreas. E aí nós viemos de férias para cá. E também foi um tempo, esses 3 anos também, não só de consolidação dos ministérios, liderança, esse trabalho de crescimento e envolvimento em áreas, mas também da estrutura da igreja, né? Nós chegamos, a igreja ela não tinha tanta estrutura assim, igual vocês têm aqui, por exemplo, né? Então, foi um tempo que nós trocamos o som lá da igreja, com a ajuda da igreja aqui, né? A gente teve que trocar toda a rede elétrica, que chegou um período que a gente fazia o culto e a luz começava a cair, caía 2, 3 vezes. Gastamos quase 10 mil reais para trocar toda a... No início desse mês, chegou mês passado, a placa solar, agora a gente vai deixar a igreja lá com a placa solar funcionando. Construímos o Espaço Kids, que é o parque sensorial, o Espaço Kids, que é nos fundos da igreja lá para as crianças, um parquinho bem bacana. Adquirimos instrumentos para a igreja, que a igreja não tinha, investimento em questão de equipamento de transmissão, e a troca do telhado. Trocamos o primeiro telhado da igreja, que a gente chegou, tinha muito vazamento, e um outro telhado que era da entrada da igreja, que ele estava caindo, né? Então, lá como chovia sempre, aí ficava na porta da igreja, ficava um buraco grande assim, e aquela cachoeira assim. E aí Deus foi abençoando, a gente conseguiu trocar junto com a estrutura metálica e outras coisas. Isso tudo, irmãos, para a glória de Deus, né? A igreja foi se envolvendo, os irmãos foram se envolvendo, e nós estamos encerrando esse ciclo de 3 anos, estaremos voltando, eu estarei voltando agora dia 1º, para Capitão Poço, né? A Thaisa, ela vai ficar aqui, vai voltar só dia 25, porque o Tito já vai ser matriculado amanhã, aqui em Angra, né? Então, ele precisa ter esse tempo de integração na escola. Então, o Tito não volta, o Tito já vai ficar de vez, não vai voltar para lá. A gente volta, vamos fazer o retiro de carnaval com a igreja, que vai ser início de março, e depois, acabou o retiro, na mesma semana, vamos fazer o culto de posse do Paulo Júnior, e compramos nossa passagem para o dia 14 de março, a gente volta de vez para Angra para ver o que Deus vai fazer nesse tempo. Isaías capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? Diz assim: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Mas no futuro honrará toda bota de guerreiros, e haverá paz sem toda bota de guerreiros, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Nós já oramos, mas vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Pai, que o Senhor fale conosco nessa noite, através da sua mensagem, Deus. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito que habita em mim, que a Tua igreja seja edificada, Pai, que nós possamos entender a Tua voz nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, no período da Reforma, no período de João Calvino em Genebra, um lema foi colocado naquele período, que fez muita diferença na vida das pessoas naquele período. O lema era chamado Post Tenebrax Luz. Post Tenebrax Luz, que significa após as trevas, luz. Esse tema,
em Genebra, no tempo da Reforma, ele foi inspirado nesse texto de Isaías, capítulo 9, no versículo 2, que fala: quando o povo andava em trevas, viu grande luz. Então, naquele tempo, tudo começou a ser inspirado através desse lema. As moedas da época tinham esse lema: Post, Tenebrax, Lux. Depois, isso começou a ser usado em vários lugares, no período da Reforma. E lá em Genebra tem um muro dos reformadores. E lá está escrito: Post, Tenebrax, luz. Depois das trevas, luz. Irmãos, o que essa mensagem significava naquele tempo da Reforma? Ela representava que depois de um período de grande escuridão, em que a palavra de Deus estava obscurecida, Deus trouxe luz ao povo europeu. Nós temos que entender que essa luz, ela não foi encontrada pelo povo europeu, mas essa luz, ela foi trazida pelo próprio Deus. E guarde essa informação: a luz que direciona as nossas vidas, ela é trazida pelo próprio Deus. Ela nunca é encontrada. Meus irmãos, depois da Reforma, veio um outro movimento, que usou muito a imagem da luz, o iluminismo. O que o iluminismo ele falava? Ele falava que o homem, ele tem uma luz interior, uma luz que está dentro dele, mas ele não conseguiu achar ainda. Então, quando o homem, ele conseguir encontrar essa luz, tudo vai mudar. Quando o homem conseguir encontrar a luz que está dentro dele, não vai haver mais guerras. Quando o homem encontrar a luz que está dentro dele, não vai haver mais opressão de pessoas. Quando o homem encontrar a luz que está dentro dele, a intolerância vai acabar. Então nós vemos que de um lado tinha a Reforma falando que a luz, ela vem de Deus. E do outro lado nós temos então o iluminismo falando que a luz, ela vem de dentro do homem. E esse período, meus amados, ele marca algo muito importante na vida das pessoas, porque esse período, ele marca o desenvolvimento de uma espiritualidade que não estava mais ligada à igreja, ou não estava mais ligada à Bíblia. É como se as pessoas agora, elas estavam encontrando luz própria, e elas agora, então, estavam sendo libertadas de alguma coisa que, porventura, aprisionava elas, como a religião. E parece gente que a gente conhece hoje. Quantas pessoas que são cheias de espiritualidade, mas não tem Bíblia e nem igreja, falam muitas coisas, mas não estão envolvidas no corpo de Cristo e muito menos conseguem interpretar a revelação da palavra de Deus na Bíblia. E aí, meus amados, nesse período também surgiu um pregador muito conhecido, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele era um homem, um missionário, um pregador americano, que ele gostava muito de analogias. Ele gostava muito dessas analogias de luz, né? E o seu sermão mais famoso é chamado de uma luz divina e sobrenatural. O que Edwards fala nesse sermão? Ele fala que os homens que não recebem essa luz aqui que vem de Deus, divina e sobrenatural, eles até entendem alguma coisa de espiritualidade, que nós chamamos na teologia de graça de Deus derramada ao homem, graça comum. Ou seja, essa pessoa, ela não recebe a luz divina, sobrenatural de Deus, mas ela entende alguma coisa. Já viu aquela pessoa que dá uma bola dentro? Ele está falando alguma coisa sobre espiritualidade, ele fala alguma coisa que faz sentido, ele fala alguma coisa que, realmente, isso aí é verdade, mas essa pessoa, ela não recebeu a totalidade da revelação divina através da luz de Deus. Então, quantas pessoas que nós temos até dentro da igreja? São pessoas que estão vivendo a sua vida cristã dentro da igreja, elas entendem alguma coisa de espiritualidade, mas quando a gente vai pegar a fundo, a gente vai ver que falta muita coisa para essa pessoa ainda. Então, o que é Edwards? Ele fala no sermão dele, ele fala, meus irmãos, que nós precisamos que uma luz que vem de Deus nos atinja, para que a gente tenha percepção da excelência divina revelada pela palavra. Ou seja, Edward está falando que nós só vamos conseguir ter uma percepção da verdadeira revelação divina se a luz divina de Deus nos atingir por completo. Então nós vamos ver que esses dois
contrastes de luzes na história revelam coisas importantes para a gente. Nós temos de um lado o iluminismo, que fala que a luz vem de dentro do homem. E do outro lado nós temos a Reforma e Edwards, falando que aqui dentro não tem luz nenhuma, mas aqui dentro só tem trevas, só tem coisas obscuras, só tem coisas malignas, coisas caídas. E meus amados, a luz que vai preencher o vazio do homem, ela nunca vai sair daqui de dentro, mas ela vai vir de fora, ela vai vir de Deus. E se essa luz que vem de fora não nos atingir, nós jamais teremos a percepção das coisas do Senhor. Irmãos, por que essa introdução sobre luzes? Sabe por quê? Porque Jesus Cristo será o ápice dessa luz derramada por Deus. Jesus Cristo será o ápice dessa luz derramada por Deus para toda a humanidade. Nós chegamos em Isaías, no capítulo 9. Aqui o que está acontecendo em Isaías? Aqui em Isaías, o rei de Judá, onde Isaías é profeta, no reino do sul, era Acais. E Acais, meus amados, ele era um homem mau. Acais era um homem que não seguia ao Senhor, não seguia a palavra do Senhor. Acais fazia aliança com outros reinos, alianças políticas com outros reinos. Acais não confiava no Senhor. E Isaías confrontava Acais por conta disso. Sabe por quê? Porque Acais, ele queria fazer alianças e procurava a proteção com a Síria. E nós vamos ver que mais na frente Deus, ele ironicamente usa a própria Síria como instrumento de juízo e como instrumento de vara de castigo para derrotar o povo. Sabe por quê, meus amados? Porque Acais era um rei mau. E aí, para a gente entender o que Isaías vai falar aqui no versículo 9, eu quero que você olhe para a tua Bíblia, no capítulo 8, versículo 22, o último versículo. Isaías, ele fala assim, ó: e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e serão entenebrecidos com ânsias e arrastados para a escuridão. Ou seja, nós vamos ver que Isaías, antes de falar que o povo que andava em trevas viu luz, ele falou que esse povo, ele viu escuridão. No versículo 8, no capítulo 8, versículo 22. E nós vamos entender isso. Por que Isaías fala em escuridão? Porque, meus amados, não demorou muito tempo para a Síria começar a assolar, a incomodar o povo do Reino do Norte, também no Reino do Sul. E nós vamos ver que a Síria, ela começa a assolar muito a região do norte, e por isso que ele fala das tribos no versículo 1, de Zebulon e Naftali. Por quê? Porque as tribos no versículo 1 de Zebulon e Naftali, elas foram invadidas, e agora a escuridão veio sobre aquele povo, a prisão veio sobre aquele povo, o desespero veio sobre aquele povo. Então esse é o contexto de escuridão que Isaías está falando. Mas, meus amados, a mensagem de Isaías que ele está trazendo não é uma palavra triste, não é uma mensagem ruim, mas Isaías aqui ele começa a trazer uma palavra de esperança. Ele fala: olha, vocês estão agora debaixo de escuridão, vocês estão vivendo um período de aprisionamento, mas ele vem no versículo 2 e ele fala agora: aqueles que andavam em trevas viram a luz. Então, meus amados, nós vamos ver que Isaías, ele traz uma mensagem de esperança para aquele povo. E é interessante, meus amados, que todas as vezes, do versículo 2 até o versículo 6, que Isaías começa a se referir sobre essa profecia de esperança, ele sempre usa os verbos no passado. Ele sempre falava: o povo que andava, o povo que viu, o povo que resplandeceu. Mas não tinha acontecido ainda. Então, por que Isaías estava falando, meus amados? O povo que andava, se eles ainda estavam andando no meio da escuridão. Porque ele fala: o povo que viu trevas, se eles ainda não estavam no meio das trevas, meus amados. Isso nós chamamos de pretérito profético. Ou seja, é aquilo que ele fala com tanta convicção que vai acontecer, com tanta fé que vai acontecer, que aquilo vai acontecer. Paulo usava muito isso no Novo Testamento, quando Paulo ele fala assim: olha, aos que predestinou, a esses também os chamou, e aos que chamou, justificou,
E aos que justificou, a esses também glorificou. Mas nós não fomos glorificados ainda. Mas é tanta certeza que nós seremos glorificados, que nós já agimos como pessoas glorificadas em Cristo. Então, por que isso, meus amados? Porque Deus não deixará as trevas por muito tempo, mas sempre Deus vai trazer luz para o seu povo, e luz significa alegria. Sempre Deus vai trazer a alegria para o seu povo. É por isso que a Bíblia fala: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Quando nós olhamos, amados, ao terceiro dia, a alegria, ela chegou em que momento? Pela manhã, através da ressurreição de Cristo. Então Deus, Ele sempre, meus amados, Ele vai trazer a alegria para o povo. E aí no versículo 3, Isaías mostra isso. Isaías, depois de falar, olha, depois das trevas, o povo que andava em trevas viu luz. Agora ele fala no versículo 3, ele diz assim, ó: fizestes crescer a nação e aumentastes a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Em algumas versões, os despojos. Ou seja, o que ele está falando, quando eles ganhavam uma guerra ali, eles ganhavam tudo na guerra. Então eles pegavam os bens e eles levavam, e ali dividiam para o povo, trazendo o que? Alegria. Ou seja, o que Isaías está falando: olha, vocês estão em escuridão, vocês agora vão ver a luz, mas além da luz, vocês vão receber a alegria, vocês vão receber aquilo que Deus preparou para vocês no meio da batalha, aquilo que Deus preparou para vocês. E aí, meus amados, nos versículos de 4 a 6, Isaías vai dar os motivos dessa alegria. Se você olhar a tua Bíblia aí, o versículo 4, 5 e 6, ele fala assim, ó: por quê, e por quê? Ou em algumas versões, pois e por quê? Mas Isaías agora, ele vai falar, olha, o Deus que tirou vocês da escuridão, que derramou uma luz sobre vocês, que trouxe alegria, vai revelar agora o motivo da alegria. E o primeiro motivo, meus amados, está no versículo 4, quando ele fala assim, ó: pois tu destruístes o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Ou seja, o primeiro motivo da alegria é o livramento. Isaías está falando aqui, olha, vocês não vão serem servos da opressão da Síria. Vocês estarão agora livres dessa opressão. Irmãos, isso lembra as nossas vidas, porque antes da conversão, nós estávamos em uma vida de opressão. Antes da conversão, nós estávamos presos pelo pecado, nós estávamos presos pela separação do amor de Deus, nós pecávamos e não tínhamos condições de nos arrependermos, ou seja, nós estávamos presos, nós éramos pessoas oprimidas, pessoas presas a uma condenação, meus amados. Mas o que veio, o Cristo nos libertou. Depois da conversão, nós fomos libertos disso tudo, nós fomos libertos da escravidão, nós fomos libertos da condenação, nós somos libertos do peso do pecado. E é isso que Isaías está falando, olha, vocês vão ser libertos. A alegria significa liberdade de Deus, liberdade em Cristo. Mas Isaías, ele fala, no versículo 5, ele fala assim: porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruídos e as vestes que enrolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Ou seja, o que ele está falando, olha, além de eu livrar vocês, de eu dar livramento da opressão, do cativeiro, eu vou trazer a paz completa. Ele fala aqui que os instrumentos de guerra serão destruídos, ou seja, Deus traria a paz completa. Então o segundo motivo da alegria é a paz completa. Então nós vemos Isaías falando para o povo, olha, vocês estão em escuridão, vocês agora estão recebendo a luz de Deus,
vocês agora estão recebendo a alegria do Senhor, o livramento que vem do Senhor, e mais do que isso, vocês agora estão recebendo a paz completa. Sabe aquela paz que você busca, talvez nos prazeres, sabe aquela paz que você busca nos negócios, sabe aquela paz que você busca em tantas coisas. Isaías está falando, olha, Deus agora, quando Ele derrama a luz, Ele está derramando o livramento, Ele está derramando a alegria, e Ele está derramando uma paz completa. E aí, meus amados, no versículo 6, que é onde eu vou ficar um pouco mais, Isaías vai falar quem vai trazer a luz, quem vai trazer o livramento, quem vai trazer a alegria e quem vai trazer a paz completa. O versículo 6, sabe quem vai trazer? Um menino. É um menino que vai trazer o menino prometido, o Messias prometido. Ele fala, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Irmãos, aquele que vai trazer a paz completa, aquele que vai trazer a alegria para cada um de nós, aquele que vai trazer o livramento, aquele que vai trazer a luz, meus amados, é aquele que é o ápice dessa luz, é um menino chamado Jesus Cristo, é o Messias que é revelado a cada um de nós, meus amados. E esse Messias, olha bem, ele é o Messias para o nosso benefício, porque Isaías fala, olha, porque um menino nos deu, um filho se nos deu, ou seja, Ele está dando, meus amados, um menino, Ele está dando um prometido, um Messias para o nosso benefício. Ele está dando, olha, esse menino eu dei a vocês, esse menino é para o benefício de vocês. Mas irmãos, por quê? Para fazer uma obra de libertação, uma obra de liberdade, uma obra de paz. Por que um menino? Por que não um homem? Por que não um guerreiro? Quando nós olhamos o Antigo Testamento, nós vamos ver, amados, que Deus na história do Antigo Testamento, Ele sempre prometeu a salvação mediante um descendente. Gênesis capítulo 3 fala, meus amados, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 49, a parte final, fala, meus amados, que o descendente de Judá será o governante, e o governo não sairá das suas mãos. Segundo Samuel, fala que o filho de Davi reinaria para sempre. Você percebe, meus amados, na cabeça de um judeu, sempre a salvação virá mediante a concepção da vida comunicada, passada de pais para filhos. É por isso, meus amados, que o nascimento de um bebê, ele traz o quê? Ele traz alegria. Quando uma criança nasce, o que ela traz para a família? Ela traz alegria. Quando uma criança nasce, o que ela traz para as pessoas à sua volta? Ela traz esperança. Ela traz alegria de que o mundo pode ser um mundo melhor. E meus amados, nós vamos ver que ele está falando que a redenção da humanidade vai vir através de um menino. O Messias que foi separado para o nosso benefício, o Messias que foi enviado para trazer a paz, o Messias que foi enviado para renovar a nossa esperança, o Messias que foi enviado para nos tirar do cativeiro, o Messias que foi enviado para trazer a luz de Deus sobre as nossas vidas. E aí, meus irmãos, ele fala, esse menino, essa versão é melhor aqui, ele fala aqui, e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, meus amados, além desse menino, ele vem trazer tudo isso que eu já falei aqui para a gente. Ele vem como governo, ou seja, ele vem para governar. Mas é um tipo de governo, meus amados, numa dimensão sociopolítica. Ou seja, esse líder, ele vem para governar mesmo. Não é aqui o fim da política no mundo.
Não é o fim aqui do governo no mundo, mas quando esse menino ele voltar agora para governar o mundo, ele vai voltar para a primeira vez na história ter um governo justo, ter um governo com resultados justos, meus amados. Ei, não existe enviado de Deus que vai salvar agora aqui a humanidade. O enviado para governar de forma justa será o menino Jesus, quando ele voltar para governar a tua igreja, para governar o mundo, porque Ele é o único que não tem pecado. Essa é a obra. Por isso que sobre os seus ombros, meus amados, sobre os seus ombros está o governo. Sobre os seus ombros, meus amados, está todo o principado, todo o poder. Mas, meus irmãos, esse menino, além de governar de forma sociopolítica, esse menino, ele recebe nomes de um ser divino, ele recebe títulos de um ser divino, e ele é maravilhoso conselheiro, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, e ele é príncipe da paz. Irmãos, porque ele é maravilhoso conselheiro? Maravilhoso conselheiro, meus amados, esse nome significa, sabe o quê? Significa a grandeza de Cristo, significa toda a sabedoria inigualável de Cristo para redimir o seu povo e reinar sobre todas as coisas. Irmãos, a tradução de maravilhoso conselheiro é aquele que faz as maravilhas de um conselheiro, ou seja, ele é um maravilhoso conselheiro. O termo hebraico, amados, traduzido para maravilhoso, significa é aquele que é singular, é aquele que é extraordinário, é aquele que é incompreensível, ou seja, só alguém que é único, só alguém que é singular tem poder para trazer paz para as nossas vidas. Só alguém que é singular tem poder para restaurar as nossas vidas, para nos dar livramento. Só alguém que é extraordinário pode fazer uma obra que nós não temos condições de fazer. Só alguém que é incompreensível consegue fazer coisas que nós não compreendemos, meus amados. A palavra no hebraico traduzida para conselheiro significa aquele que determina, aquele que planeja, aquele que executa um propósito, meus amados. Só um Deus maravilhoso, Ele pode executar e planejar as nossas vidas. Só Ele tem um propósito para as nossas vidas, meus irmãos. É por isso que Cristo é chamado de maravilhoso. Sabe por quê? Porque Ele é transcendente, ou seja, não existe compreensão humana para Ele. Ele é maravilhoso, sabe por quê? Porque a sua sabedoria é incalculável. Ele é maravilhoso porque seus conselhos são maravilhosos. Ah, meus amados, Ele é maravilhoso porque a sua vontade, ela é infalível. Ele é maravilhoso porque os seus pensamentos são insondáveis. Ele é maravilhoso na disposição da sua mente, meus amados. Ele é maravilhoso em sua pessoa, como verdadeiro Deus, mas também como homem. Ele é maravilhoso em toda a sua obra de redenção, em toda a sua obra de restauração. Ele é maravilhoso tanto nas bênçãos presentes quanto nas bênçãos futuras. Por isso, meus amados, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. É só Ele que vai trazer a paz para você. É só Ele que pode libertar você das suas fraquezas. É somente Ele. Meus amados, porque Ele é Deus forte. Deus forte aqui nesse texto, no hebraico significa El, que tem o significado de forte. Então, meus amados, significa que Ele é Deus forte, porque Ele é um Deus poderoso, porque Ele é um Deus guerreiro, porque Ele é um ser forte. Então, meus amados, Ele é um Deus forte, sabe por quê? Porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é um Deus forte, sabe por quê? Porque por intermédio dEle, todas as coisas vieram a existir. Ele é um Deus forte, meus amados, sabe por quê? Porque Ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele é um Deus forte, sabe por quê? Porque a sua morte aniquilou a própria morte e o diabo. Ele é um Deus forte porque Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo, meus amados. Ele é um Deus forte porque Ele despojou as autoridades e poderes malignos, triunfando naquela cruz. Irmãos, Ele é um Deus forte porque a morte não
deteve. Ele é um Deus forte, porque Ele foi exaltado por Deus. É por isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus, Ele é forte, e um dia Ele irá aniquilar a morte, e Ele reinará até todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Ele é o nosso Deus forte, e Ele é poderoso. Irmãos, porque Ele é o Pai da eternidade. Sabe por quê, meus amados? Porque antes dEle, nada nem ninguém existiu. Ele é o Pai da eternidade, porque tudo que existe tem a sua origem nele. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele não passou a existir. Ele é a própria eternidade. Irmãos, Ele é o Pai da eternidade, porque Ele não foi criador, não foi criado, Ele é o Criador. Ele é o Pai da eternidade, porque a eternidade é um atributo exclusivo seu. Ele é o Pai da eternidade, meus amados, porque só Ele precede ao tempo, e Ele não está limitado ao tempo. Irmãos, Ele é o Pai da eternidade, sabe por quê? Porque Ele é a causa não causada. Ele é o Pai da eternidade, porque Ele é a origem de todas as coisas, sem que mesmo que Ele tivesse uma origem, meus amados. O apóstolo João escreveu em João capítulo 1, versículo 1, ele escreveu assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Irmãos, o Verbo, Ele é eterno, o Verbo, Ele é pessoal, o Verbo, Ele é divino. Esse mesmo Verbo, meus amados, Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Esse mesmo Verbo, meus amados, Ele deixou a eternidade, Ele entrou no tempo. Esse mesmo Verbo, meus amados, Ele se esvaziou a si mesmo e assumiu uma forma de servo, sendo infinito, tornou-se finito, sendo transcendente, tornou-se imanente, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, sendo autor da vida, morreu pelos nossos pecados, sendo mais exaltado, foi humilhado até a morte, e morte de cruz por amor a nós. Mas Ele, meus amados, Ele venceu a morte, e Ele reinará eternamente, e nós reinaremos com Ele, porque Ele é o Pai da eternidade. Meus irmãos, porque Ele é o príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz, sabe por quê? Porque o pecado nos afastou da comunhão de Deus. O pecado nos tornou inimigos de Deus. O pecado me tornou inimigo de Deus. O pecado te tornou inimigo de Deus. Lembra daquela escuridão? O pecado fez aquela escuridão entrar dentro da gente, dentro do nosso peito. Meus amados, mas Jesus restaurou o pecado. Jesus, Ele veio para arruinar o pecado. Jesus veio para restaurar a nossa vida com Ele, a nossa comunhão com o Pai. Sabe o que Jesus fez? Ele fez cessar dentro da gente aquela guerra que existia. Sabe aquela guerra que você tem dentro de você? Sabe aquela guerra que a gente tinha dentro do nosso coração? Sabe aquela guerra que a gente tratava, que a gente batalhava todos os dias? Ele veio, meus amados, para cessar essa guerra. A paz de Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com Deus. Jesus, meus amados, Ele ensinou que a paz que Ele oferece é a paz que o mundo oferece. Ele ensinou que a paz que Ele oferece não é a paz que nós buscamos aqui dentro, mas é a paz que vem do próprio Deus, através do brilho dEle, meus amados. É por isso que Romanos, capítulo 5, versículo 1 fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ei, você tem paz com Deus? A paz agora que você procura, aquilo que te travava, aquilo que fazia você não saber quem é você, você não conseguir saber a tua identidade. Meus irmãos, Ele agora
Ele veio agora para trazer a paz completa. Ele silenciou o rugido agora da condenação. Ele silenciou o rugido agora da afirmação de que nós não somos merecedores de viver a graça dele. Ele veio restaurar aquilo que a gente não poderia restaurar, meus amados. Antes de ter um encontro com ele, nós pecávamos e a gente não tinha condições de falar não para o pecado. Agora, meus amados, nós pecamos, mas por conta dele, agora nós temos condições, através do Espírito que habita em nós, para falar não para o pecado. Ou seja, ele veio restaurar todas as coisas. E o versículo 7, ele fala assim: e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Eu vou repetir: e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Ou seja, meus amados, quando nós estamos nele agora, quando nós estamos no Senhor, meus amados, essa paz, ela será sem fim. Sabe por quê? Porque nós temos a convicção de por ele ser um Deus, meu remédio da pressão que eu estou hipertenso, de por ele ser um Deus agora, que é o príncipe da paz, de por ele ser um Deus eterno, agora nós viveremos em paz para sempre. Então, meus amados, por que você está iniciando 2025 com dúvidas no seu coração? Por que você está iniciando mais um ano sem saber, talvez, uma direção a tomar? Com dúvidas no que você vai fazer? Se o Deus que veio trazer livramento, que veio trazer a paz, hoje habita dentro de você. Ei, você não é mais bastardo, você agora é filho, você agora é filha. O Deus que tem propósitos, Ele tem propósitos para a tua vida nesse ano. O Deus que tem planos, Ele traçou um plano para a tua vida nesse ano. Como filho, confie nesse Deus, porque, meus amados, a paz do Senhor está sobre você, o livramento do Senhor está sobre você, o governo do Senhor está sobre você. A tua vida está na mão de um Deus que é poderoso, de um Deus que é santo, de um Deus que não perde uma batalha. Irmãos, o governo está sobre os seus ombros, a sua vida está sobre o cuidado do Senhor. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, eu não sei quais têm sido as suas lutas internas, as suas lutas exteriores, as suas lutas internas, os problemas que todos nós temos, porque nós somos humanos e pecadores e temos problemas. Mas, meus amados, quando nós estamos confiando no Senhor, quando nós estamos satisfeitos na relação com Deus, meus amados, a gente consegue viver essa vida para Ele. Eu falei para a liderança domingo passado de um exemplo que eu vi, para finalizar, de um exemplo que eu vi de um pastor falando que ele tinha um neném pequeno, uma criança pequena, e toda vez que ele ia dar comida, ela ficava agitada, ela não conseguia comer, e ele ficava irritado, ele foi falar: pastor, que era conselheiro dele, pastor, o que eu faço? Ela não come. E aí o pastor falou assim ó: come primeiro, se alimenta primeiro. Sabe por quê? Porque se você for dar comida com fome, você vai alimentar com raiva. Irmãos, ele entendeu. O que ele entendeu? Não foi só para a criança, ele entendeu que ele tem que estar satisfeito na relação, para ele conseguir se alimentar, e para ele conseguir alimentar outras pessoas, ele tem que estar satisfeito na relação com Deus. Irmãos, se você estiver satisfeito na sua relação com Deus, você vai entender a obra do menino